Oi pessoal, aqui é a Vanessa do Calcularte. Eu vou mostrar para vocês onde ficam as despesas fixas agora no Calcularte 2.0. Na versão anterior a gente tinha uma seção específica para cadastrar as despesas e fazer o lançamento manual mês a mês. Agora nós temos uma organização das despesas que ficam aqui nesse submenu verde, categorias de despesas. E os lançamentos não precisam mais ser feitos todo mês manualmente. Você pode configurar a recorrência para repetir todo mês, por exemplo, uma despesa que você tenha. Mas primeiro vamos falar sobre essas categorias de despesas. Então você vai ter uma aba classes de despesas, com algumas classes já pré-definidas que podem ser editadas, e a aba categorias de despesas. Então, por exemplo, a categoria 13º salário, ela pertence à classe funcionários. Então, aqui, ó, classes funcionários. Então, dentro das classes, tem várias categorias. Então, por exemplo, outra, aluguel, categoria aluguel, ela pertence à classe operacionais. Então, com essa organização, você vai poder definir aqui o que entra e o que não entra naquelas despesas fixas que são rateadas e entram no preço da sua peça. Tem lá na composição do preço da peça um dos itens que compõe o preço que chama despesas fixas rateadas. O sistema ele calculava, né, uma média das despesas que você cadastrava de todas as despesas fixas e fazia uma média e lançava nas suas peças. Então agora você vai ter essa opção de selecionar o que você quer que realmente entre no preço da sua peça e o que você não quer. Porque, por exemplo, qual que é a vantagem disso? Às vezes você pode ter uma despesa muito fora de órbita, muito ocasional, que você não quer que seja computada na média para entrar no preço das suas peças, porque pode onerar, né? Então aqui você vai poder sinalizar tanto por essa organização aqui da categoria, da classe, se entra ou não entra, como num caso de uma despesa esporádica que você vai lançar direto no fluxo de caixa, vai ter a opção para você selecionar se entra no preço das peças ou não. Então tá, aqui já tem uma pré-configuração do sistema que você pode mudar se você quer que entre ou não. Então vamos supor, aqui ó, energia, né? Ela pertence à classe de despesas operacionais e está sinalizada como sim, eu quero que ela entre no cálculo das despesas rateadas na minha peça, né? Que assim eu vou conseguir recuperando esse valor para poder pagar essa despesa. Embalagens, essas são as embalagens de transporte, né? Caixa de papelão, sacola. Aqui também tá como sim, tá? Por quê? Por exemplo, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, matéria-prima. Por que aqui tá não e as embalagens tá marcado como sim? Porque a matéria-prima, ela já tá entrando na composição do preço da peça. A gente já seleciona lá qual material a gente usou, a quantidade, e ele já faz o cálculo. Então, se eu colocar sim aqui, vai ter uma duplicidade. Então, não, eu não quero que entre no preço da peça como uma despesa, porque ela já está na composição do preço da peça como material. Já as embalagens de transporte, elas não são geralmente unitárias por peça, vai por um pedido. Então, eu posso vender 50 itens e embalar em uma única caixa de papelão. Então, é importante que elas entrem aqui no rateio dessas despesas nas peças, porque aí você vai cobrir nesse custo, né? Não tem como você lançar uma caixa de papelão, por exemplo, lá dentro de uma peça, a não ser que você venda sempre só uma peça que vai só com aquela embalagem, né? Mas geralmente a gente coloca vários itens em uma caixa só de transporte, então aqui eu coloquei sim, tá? Falando sobre embalagem, que eu tenho certeza que alguém vai perguntar. E aquelas embalagens individuais que vão obrigatoriamente em toda a peça que eu fizer. Então, sei lá, vamos supor que eu faça um caderno e todo caderno eu coloco dentro de um saquinho de celofane, né? É a embalagem do produto, não de transporte. Então, essa embalagem de celofane eu posso colocar
como material da peça, junto com os outros materiais que eu coloco para fazer o caderno, tá? Vai entrar como uma coisa unitária ali, individual. Mas tá bom. Então, aqui a gente viu a organização das despesas. Vamos voltar. Agora, a gente tá em setembro, acabou de ser liberada essa parte do fluxo de caixa, do financeiro. Se você é uma pessoa que já estava usando o Calculate anteriormente de forma organizada, muito provavelmente no mês de agosto você lançou suas despesas. Então, a maior pergunta está sendo: cadê as minhas despesas? Elas estão nos meses correspondentes aonde você lançou. Então, se você é uma pessoa que estava usando direitinho organizada, você pode vir aqui selecionar o mês de agosto, de 1 de agosto até 31 de agosto para visualizar no fluxo de caixa. E aí, olha aqui, já vou ter uma despesa, internet fixa, R$55. Então, todas as despesas que eu tiver lançado, elas vão estar já nos seus respectivos meses. Se você estava usando direitinho, então você pode vir em agosto e todas as suas despesas vão estar aqui. Aqui eu tenho a internet, o salário, que ele vai ser lançado, o meu salário, e aqui o aluguel. Então, vamos supor, o meu aluguel, ele vai se repetir todo mês, R$500 com certeza. Então, você pode vir aqui, editar essa despesa. Aqui já tem as informações, né, como que eu vou pagar. E você pode configurar a recorrência. Então, por exemplo, eu posso colocar por 12 meses, ela vai se repetir. Essa aqui é a primeira recorrência, que eu tô começando a usar agora, essa parte financeira, né? É um valor fixo? Se eu deixar marcado, ela vai lançar nos 12 meses para frente, nessa mesma data, dia 30, em cada mês, né? 30 de setembro, 30 de outubro, assim por diante, aluguel R$500. Se eu deixar desmarcado, ela vai lançar só aluguel no dia 30, mas sem o valor, vai deixar o valor para preencher. Por exemplo, é útil em caso de energia, por exemplo, que cada mês vem um valor. Aí você pode deixar e aí no mês que vier, no mês que você tiver que vier a conta, você vai ver o valor e vai preencher lá. Então aqui no meu exemplo, aluguel é um valor fixo, eu já marco. E aí, aqui, ratear nos preços das peças, sim, porque lá na minha configuração do cadastro das despesas nas categorias, eu marquei que sim. Então, ele já automaticamente deixa sinalizado que sim. É como eu disse aquela hora, se fosse uma despesa, sei lá, comprei uma tesoura, eu vou lançar aqui, aí eu decido se eu quero, ratear no preço das peças, eu posso tirar se eu quiser, tá? Bom, aqui tá como sim, e aí eu salvo. Fazendo esse procedimento, eu tô configurando a recorrência para os próximos 12 meses. Então, você pode fazer isso para suas despesas, para já aparecer nos próximos meses. Vamos lá ver. Vamos colocar setembro, do dia 1 até dezembro. Não, novembro, vai. Até o dia 30 de novembro. Confirmar. Então, vamos lá. Dia 30 eu tinha colocado. Vem aqui, setembro, dia 30, ele aqui. Aluguel, R$500. Aqui, aluguel, R$500. Vamos voltar agora, lá em agosto, que eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês. Agosto, aqui até o dia 31, confirmar. Todo mês vai ter esse cadeado, mês aberto. O que significa isso? Significa que esse mês ainda não foi concluído, ainda tem coisas a serem realizadas, tá vendo? Tá aberto aqui, não marquei que eu paguei a internet, consultoria prestada, que eu recebi, e essa saída do aluguel. Isso daqui é muito importante que toda vez que terminar o mês, vocês verifiquem se tudo foi realizado, tá tudo certinho, fecha o mês. Por quê? Quando você sinaliza que o mês está fechado, o sistema vai entender que é um mês concluído. E aí, ele vai poder fazer o lançamento dessas despesas
que você fechar lá nas peças. Então, rebobinando um pouco. Acabou agosto, né? Comecei a usar o sistema agora. Vou marcar aqui que isso foi pago, isso foi recebido e isso foi pago. Só quando tá tudo marcado como realizado é que ele vai deixar você fechar o mês. Então, fechei o mês. Ele vai me mostrar aqui, ó, o fechamento financeiro do mês, total previsto, o realizado e o não realizado. Clico em fechar mês, pronto, olha, fechou o cadeado. Quando isso for feito, ele vai entender, isso aqui tá certo, tá tudo realizado. Estando realizado, eu posso pegar essas despesas e fazer o cálculo para ratear lá nas minhas peças. Então, presta atenção, gente, isso aqui é muito importante e isso mudou. Como agora vocês têm a liberdade de selecionar qual despesa vai entrar no preço das suas peças e informar se a despesa foi paga ou não, somente depois de confirmar que a despesa foi paga e que esse mês está fechado, é que ele vai pegar esses valores e vai trazer para cá, fazer o cálculo lá da média das despesas e ratear, e colocar aqui nas suas despesas fixas rateadas. Então, isso aqui, se você tiver uma despesa igualzinha todos os meses, vai se manter. Você marcando lá que foi realizado, fechou o mês, tudo certinho, vai se manter. Agora, se no mês que vem eu tiver uma super despesa extraordinária, colocar lá, nem precisa ser extraordinária, qualquer despesa diferente, e aí fechar o mês, marcar como realizado, esse numerinho aqui vai mudar. Quando esse numerinho muda, ou qualquer um desses outros aqui que compõe o preço da peça mudar, custo do material, custo da mão de obra, despesas fixas rateadas, o percentual do lucro, ou o tempo da produção, ou se você mudar a configuração do seu salário e dias e horas trabalhadas. Tudo isso impacta no preço. Inserir uma despesa variável, que no caso é o imposto em percentual. Geralmente só empresa um pouco maior que tem. Empresas menores geralmente são MEI, e aí é um valor em reais que você vai lançar nas despesas fixas, que são as despesas que a gente está lançando no fluxo de caixa. Aqui só entra, por exemplo, ISS 5%, só esse tipo de coisa que vai entrar aqui. Mas voltando, toda vez que você mexer em qualquer uma dessas variáveis, esse preço de venda sugerido muda, e se você deixar o cadeado aberto, vai mudar também. Se você deixar o cadeado fechado, não, que é justamente para o seu preço não ficar flutuando, senão cada vez que você fosse fazer um pedido ia ser um preço, tá? Então é isso, gente. Agora, para ter essas despesas fixas rateadas, vocês têm que ficar bem atentas para ter os meses preenchidos com as despesas realizadas e fechar os meses. Então, agora que a gente está em setembro, por exemplo, o mês ainda está aberto, porque o mês ainda está em andamento. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, essa despesa aqui, energia, no dia 3/9, vou marcar que eu paguei. Beleza, beleza. Isso aqui vai entrar nas despesas lá da peça, na média das despesas fixas rateadas? Não, por quê? Porque esse mês ainda não acabou. Eu ainda tenho que sinalizar tudo o que tem aqui, o que foi pago, quando for pago, e depois que acabar o mês, fechar. Por que vocês não vão fechar o mês antes da hora para já entrar essas coisas aqui? Porque isso aqui, gente, tá em andamento. Então, assim, o mês tem que ficar aberto. Vocês vão ter lançamentos para fazer tanto de saída como de uma eventual entrada. Os pedidos, a entrada dos pedidos, ele já vai fazer automaticamente quando você registrar o pedido. Mas, por exemplo, se você faz alguma, sei lá, um exemplo, uma consultoria, você presta consultoria, uma receita, você vai lançar aqui manualmente, tá? Então, não feche o mês enquanto o mês ainda tá em andamento, certo? Então, é isso. Lembre-se sempre das categorias das despesas, de ver se tá tudo certinho, marcar o que entra e o que não entra, porque às vezes você pode marcar tudo como realizado, e aí você vai falar, nossa, mas por que não tá computando na minha peça isso aqui, por exemplo, empréstimo? Eu coloquei aqui que eu tô pagando um empréstimo e ele não tá computando lá nas minhas despesas.
Porque aqui tá sinalizado que não, que você não quer que entre no rateio das suas peças, tá? Então lembrem sempre disso. Visualizar se tá configurado para entrar ou não, lançar corretamente todo mês as suas despesas, marcar como realizadas as despesas assim que forem pagas e fechar o mês assim que ele acabar. Para quem já usava o sistema e está começando agora a mexer no financeiro, vai ver, por exemplo, acabou de abrir. Se você entrar nas suas peças, o valor das despesas fixas rateadas aqui vai estar zero. Por quê? Porque não existia financeiro antes, então não tem nenhum mês fechado. Então, a sugestão, a gente até já fez um comunicado sobre isso, mas só para reforçar. A sugestão é que você pegue pelo menos um mês passado, um dos seus meses passados que tenha que esteja um mês padrão, assim, com as despesas que você costuma ter, marque como realizado e feche o mês. Fazendo esse fechamento, ao voltar nas peças, você vai ver que vai estar lá o valor das despesas fixas rateadas. Como é calculado uma média, se todos os seus meses forem bem parecidos, fazendo apenas um mês, já vai ser suficiente. Agora, se em um mês você tem R$500 de despesa, no outro você tem 1.000, no outro você tem 2.000, é melhor você pegar, voltar nesses meses, fechar, marcar como realizado e fazer o fechamento do mês para que ele possa calcular uma média mais próxima do real, tá? Que ele, vamos supor que você tem 3 meses, ele vai somar as despesas desses 3 meses, dividir por 3 para chegar na média, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai dando aí mais informações e mais dicas de cada etapa aqui dessas novas funções que a gente tem no módulo financeiro para vocês.